Olá, boa noite. Eu sou Érica. Estamos em mais uma reunião do Projeto Débora, sobre a coordenadoria da Débora Pinhata. E se possamos dizer, hoje é a última do ano de 2023. Eu tive o prazer aí de começar o ano e findar com vocês. Para mim é um grande privilégio e faço o convite para você, mulher, que está nos ouvindo, seja aí gravado, seja aqui no online agora, ao vivo, que você possa convidar, falar para outras mulheres também a importância do projeto Débora, não só da reunião online, mas também das presenciais. Que Deus possa falar conosco e nos abençoar. Vamos falar um pouquinho a respeito de reforma. Reforma e reconstrução. Você sabe qual é a diferença? Se eu te perguntar hoje, qual a diferença entre reforma e reconstrução? Reconstrução é construir novamente, sem mexer com a essência. E reforma é mexer na forma, na essência, é reforma, fazer novamente uma outra forma, a essência. Às vezes a gente tem, por exemplo, uma mesa que seja uma mesa de família e a gente fala, olha, eu quero reconstruir, eu quero fazer uma pequena reconstrução nela, não é exatamente uma reforma que eu quero fazer. Eu quero mudar, às vezes, uma cor, mas eu quero permanecer ela, que hoje a gente fala muito na palavra vintage, né? Porque a reforma, ela muda toda, todinha a essência. Eu posso pegar uma mesa e vou transformar ela em prateleiras dentro da minha casa. E não é assim, não é assim que eu quero, por exemplo, eu quero só reconstruir. E dessa forma, Deus age com as nossas vidas. Ele não deseja nos reformar. Ele deseja, sim, que nós permaneçamos sempre com a nossa essência. Ele deseja que nós permaneçamos com um fiel projeto, o projeto original que ele fez com a gente. Ele quer permanecer a nossa singularidade, a nossa identidade. Hoje é uma palavra muito corriqueira, né? Todo mundo fala, ouve falar aí a respeito de identidade feminina, que nós devemos buscar a nossa identidade, e é isso que Deus almeja, Ele deseja preservar a nossa identidade. Ele não quer que nós percamos ela, porque Ele é quem fez esse projeto piloto em nós. Por isso que Ele não quer. Então Deus, Ele deseja constantemente nos restaurar. Para fim do quê? Para que a gente possa ir evoluindo na nossa vida, crescendo de glória em glória, para que nós possamos alcançar o quê? A santidade, né? Porque a Bíblia fala que a cada dia nós devemos estar mais parecidas com Cristo. Aquele que é limpo, limpe-se cada dia mais. Né? Já Satanás, ele deseja o quê? Diariamente nos reformar. Ele deseja que a gente possa escutar alguma historinha aqui, que aquilo seja transformado. Ah, eu pensava desse jeito sobre tal questão. Agora, hoje, nossa, olha, tudo que eu aprendi dentro da igreja, tudo que eu aprendi com a minha família, não tem nada a ver. Ele quer o quê? Restaurar. Ele odeia o projeto divino. Ele quer que a gente se apegue cada dia mais com as coisas do mundo. Ele quer, sim, acabar com a nossa identidade. Ele quer mudar toda a originalidade que a gente tem. Ele quer colocar nós aos avessos do plano que Deus nos fez. Então, pensando em tudo isso, eu fico pensando assim: nós devemos buscar a reconstrução ao invés de reforma. E aí eu quero que você comigo agora pense, nós estamos na última reunião do ano. Quais foram os propósitos que você fez lá no finalzinho? Pensa você lá em 2022 agora. No finalzinho de 2022, seja em novembro, dezembro, quais foram os propósitos que você colocou para Deus para 2023? Depois disso, eu te convido o quê? Depois da reunião, eu te convido para você pegar um caderninho. Eu falo que a gente tem sempre que ter um caderninho de oração, um caderninho de anotação das coisas gostosas que a gente vai ouvindo, a gente vai anotando ali para a gente não esquecer. E aí eu te convido o quê? Para depois que a gente terminar, você possa parar e falar assim: puxa, o que Deus fez, realizou dos propósitos que eu tinha para esse ano de 2023, o que não realizou. E às vezes, assim, o que eu nem tinha planejado e Deus fez com que aquilo acontecesse. Algo que eu percebo que realmente foi um milagre, foi pela mão de Deus. Então, que você possa depois fazer essa reflexão e aproveite que você possa também se programar para o ano de 2024. Peça a Deus para te restaurar, para que Ele restaure o necessário e reforme na sua vida o desnecessário.
Então, eu espero que até aqui a gente esteja todo mundo entendendo, né? Restaurar é manter a essência, é só modificar, é só acrescentar, e reformar não. Reformar é mudar a essência, é tornar algo tomar uma nova forma. Então, nós criamos, pensando em tudo isso, nós criamos uma expectativa a nosso respeito, em relação às nossas vidas, em relação à vida de outras pessoas, e também as pessoas criam expectativas a nosso respeito. O mundo, ele gira cheio de expectativa. Cada dia que a gente vai, um restaurante novo que abre, a gente tem um desejo, a gente tem expectativa de ir lá comer aquela comida, uma bolsa que a gente vê, que às vezes fala, olha, agora é uma moda, uma calça jeans, a gente vive em expectativa e a gente espera sempre dos outros e os outros acabam criando expectativas e esperando também de nós. Em meio a tudo isso, Deus, o que ele deseja? Ele deseja o quê? Nos abençoar. Ele deseja ardentemente nos desacelerar. Sabe, eu queria hoje que você estivesse comigo pensando, né? A gente vai falar bastante a respeito de reforma e reconstrução. Por isso eu quero que você vá reconstruindo aí algumas coisas na sua mente, para a gente poder desacelerar. A gente está chegando em novembro e a gente olha, a gente fala, meu Deus, cadê? A gente olha para trás, cadê o ano? Né? Parece que ontem a gente estava em janeiro, fevereiro, começaram as aulas das crianças, aí daqui a pouco passou Páscoa, julho e voou, né? A gente fala que entra julho, o ano voa. Então, eu quero que você pense assim, ó. Deus não quer que a gente perca a nossa essência. A nossa essência está aqui dentro, ó. Cada uma de nós tem uma essência, um projeto que Deus criou. Só que às vezes, no nosso dia a dia, na nossa correria, a gente vai sendo reformada. A gente vai sendo transformada por aquilo que às vezes até a gente se desconhece. Sabe quando a gente perde a paciência muito fácil, quando a gente perde a comunhão com Deus, quando a gente não tem o desejo de estar com pessoas mais, porque aquilo às vezes está nos atormentando tanto, às vezes eu não sei lidar. Ou seja, a gente vai sendo totalmente transformada. E às vezes não é isso que o Senhor quer, Ele quer nos desacelerar. Porque quando ele nos desacelera, a gente está em contato com o Senhor. Eu sempre falo que quando a gente está desacelerada, a gente consegue ouvir o Senhor, a gente ouve melhor. Por exemplo, se eu estou aqui falando, e aí, por exemplo, alguém quer falar aqui entre nós, não vai, a minha voz vai sobressair em cima de quem está falando. Então, a gente não consegue ouvir. Assim é Deus. Deus às vezes está querendo falar ao nosso coração e às vezes a gente está tão agitado que a gente não para ouvir Deus. E às vezes eu fico pensando assim, como que Deus às vezes olha a gente lá de cima e fala assim, puxa vida, né? Olha só, ela tá aí, ó, fazendo tudo isso, essa correria, não foi esse o projeto que eu fiz para ela. Talvez Deus olhe e fale assim, não foi com esse intuito que eu fiz ela. E assim, às vezes, a gente olha para os nossos filhos e a gente fala, puxa, olha, foi criado a pandeló, né? E agora olha só do jeito que me responde. Era da época da minha avó que falava isso, né? Foi criada a pandeló. E hoje vem e faz toda essa presepada comigo e não era para estar agindo desse jeito, não foi essa criação que eu dei. Às vezes eu fico imaginando, às vezes Deus olha para a gente, vê a nossa correria, a nossa loucura do nosso dia a dia, e aí a gente, acho que ele para e fala, meu Deus, modificou tudo, tudo. Então hoje eu queria que você, ó, fosse desacelerando, fosse respirando aqui comigo, e eu quero deixar uma lição bem gostosa para mim e para você. Então, hoje, o nosso cansaço, ele já não é mais só físico, ele é também mental. Nós vivemos buscando o quê? Resultado, 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 resultado. E tem gente aqui, como eu já tentei, né? A gente fala, onde dá o sinal aqui desse ônibus para eu poder descer? Para tudo, né? Porque tá demais. E às vezes você que está me ouvindo também, talvez você já tenha pensado, nossa, eu quero desistir de tudo. Eu não aguento mais. Não aguento mais o que eu estou vivendo, não aguento mais a minha correria. E o Senhor, ele vem e ele fala assim, eu sei que está difícil, mas calma, não para, só prioriza o que realmente importa. E é sobre isso também que a gente vai falar. Então, eu, no meio de tudo isso, dessa correria, eu aprendi a me recolher, eu aprendi a cuidar mais de mim, aprendi a cuidar das minhas emoções. Porque para eu ouvir realmente o Senhor, eu precisava me recolher, eu precisava entrar no silêncio, eu precisava entender o que ele desejava fazer na minha vida. E ardentemente o Senhor ele veio e ele colocou essa mensagem no meu coração.
porque eu creio que hoje aqui no nosso meio tem mulheres que precisam ser restauradas. Eu separei o texto de Neemias, a respeito dos muros, tá, de Neemias, onde os muros estavam sendo destruídos. E eu quero ler para a gente. Neemias, capítulo 1, versículo de 2 a 7, que diz assim: Veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes, que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as portas queimadas. Tenho eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudir-lhes à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença. Dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que te ordenastes a Moisés, o teu servo. Então, o que acontece aqui? Eu vou parar só para dar uma explicada, depois a gente vai ler mais um pouquinho. Aqui chegou, né, aos ouvidos de Neemias, que era um homem de Deus, um homem temente ao Senhor, reconhecido pelo Senhor, que os muros da cidade, onde ele tinha os seus familiares que moravam lá, era a cidade dele também, os muros estavam todos no chão. E aí ele chegou, e aí ele para nesse momento e faz uma oração. E eu sigo um pouquinho aqui no capítulo 2, versículo de 1 a 8, que diz assim: No mês de Nissan, no 20º dia do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: Por que estás triste assim, o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: Viva o rei para sempre! Como não me estaria triste o seu rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Diga-me, disse o rei, que pedes agora? E aí aqui o que ele pede? Ele pede para que ele possa voltar para lá, para a casa dele, para que a cidade dele, para que ele possa reedificar o muro. E eu quero finalizar a minha leitura, e aí o rei autoriza e ele volta para lá. E aí Neemias chega a Jerusalém, no versículo 11 a 13, onde estive por 3 dias. Então, à noite, me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração, para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. E aqui ele vai mencionando, né? E ele fala o quê? Que daí ele foi, ou seja, ele acordou à noite, ele foi num secreto, na continuidade da mensagem eu vou falar o porquê, ele foi no secreto ali, e ele foi, e depois eles começaram a reconstruir aquele muro, e ao passo que ele deixou 50% dos homens para reconstruir, e os outros 50% dos homens era para vigiar se eles não fossem atacados. Então fica com toda essa história aí que eu estou te contando agora, tá? E aí, então, o que aconteceu? A gente pode ver o quê? Se você pegou comigo, né, nós podemos entender aí que os muros de Israel, ele está falando a respeito de quê?
de muros da cidade. E nós podemos pensar o quê? Que existem dois tipos de muro. Os muros da cidade, os muros da casa, os muros da nossa própria vida também, nossos muros internos. E quando a gente fala a respeito de muro, eu me lembro um pouco quando eu fui para minha primeira casa, quando eu me casei, eu estava fazendo a reforma, tinha pago a casa e eu não tinha dinheiro quando a gente teve que tirar o portão antigo que tinha, não tinha dinheiro para comprar um novo portão. Ficamos meses sem portão. E eu lembro da insegurança que a gente sentia, né? Porque o meu marido passou a várias fechaduras, comprou aquelas fechaduras tetras e colocou na porta da nossa casa, porque era muito aflitivo, né? Você na cidade de São Paulo dormir sem um portão. E isso nos faz pensar o quê? Os muros, eles dizem respeito ao quê? A limite, a proteção, aquilo que é guardado, aquilo que é protegido. Às vezes nós precisamos ter muro nas nossas emoções, na nossa casa. Mas na nossa casa eu não estou falando de estrutura, eu estou falando dentro dos nossos. Às vezes a gente vai vacilando e a gente vai permitindo que os muros vão passando pelas brechas. Sabe aquela palavra que fala que a nossa oração a gente tem que estar na brecha da oração para que não passe nada? Então, às vezes, os nossos muros estão faltando nos nossos filhos, estão faltando no nosso marido, estão faltando, às vezes, na nossa própria casa. Então, Deus usou aquilo, muitas vezes, que é natural para ser espiritual. Né? Por exemplo, quando eu falo a respeito de um bebê, ele é gerado secretamente ali dentro de um ventre. E se você for parar para pensar, por mais que a gente faça exames, a gente nunca vai saber exatamente como ele está sendo gerado. O que está acontecendo dia a dia ali? Os exames, eles vão mostrando algumas coisas, mas a realidade está ali no secreto com Deus. A gente não consegue descobrir a cor dos olhos, né? E é assim, é Deus quem dá a forma a tudo aquilo. Ele gera, ele dá a forma que quer. E assim acontece também conosco. Nós não damos conta do que Deus tem gerado em nós. E só que às vezes a gente se perde nessa correria do dia a dia e Deus está gerando. É como se a gente estivesse no ventre de Deus o tempo todo. Por isso nós precisamos o quê? Seguir na dependência do Senhor, para que Ele nos dirija, para que Ele fale, olha, agora é tempo de nascer a orelhinha desse bebê aí dentro do ventre, agora é tempo de nascer o pulmão, sabe? Agora é tempo de nascer o cabelinho, eu não sei a ordem do que não nasce no ventre, mas eu imagino, acho que Deus, ele vai delimitando e ele vai fazendo brotar ali em nós. Só que às vezes nós vamos correndo tanto, a gente era para ser mulheres muito, muito abençoadas, e às vezes a gente acaba resistindo ao Senhor, né? A gente quer viver a nossa própria vida. Então, que Deus possa ir falando com você nesse momento. Então, nós precisamos o quê? Ter tempo com o Senhor. Nós precisamos permitir que o Senhor entre na nossa vida, precisamos andar, ouvir, sabe, a definição de grandeza na nossa vida. Quando a gente anda com o Senhor, nós observamos o quão simples nós nos tornamos. A gente se torna mais objetivo, nós deixamos de lado até várias coisas mundanas que a gente sabe que não edificam em nada. Nós passamos a dar mais valor para as coisas que nós temos. Ai, para pensar quantas vidas esse ano se foram, né? E a gente continua aí, às vezes até quem está me ouvindo perdeu familiares, é uma dor gigantesca, né? Mas nós temos ainda a oportunidade de estarmos aqui e às vezes somos tão reclamonas ainda, né? Então a gente pode ter um monte de amigos, a gente às vezes pode estar cercada de pessoas, nós podemos às vezes fazer milhões de coisas, mas se a gente realmente não tiver a unção da gente caminhar lado a lado com o Senhor, aquilo que a gente fala ou aquilo que a gente faz não tem profundidade, não causa fruto, não muda vidas de pessoas, tá? Então, o Senhor, ele vem, ele nos dirige, ele nos libera de algumas coisas, às vezes, que não vão nos edificar. Às vezes ele fecha algumas portas, às vezes a gente até sai reclamando. Ah, mas eu queria ir em tal lugar, mas nossa, deu tudo errado. Nossa, eu queria ir em tal festa. Nossa, mas que absurdo, a pessoa nem me convidou. Eu ando com aquela pessoa e a pessoa nem fez questão de me convidar, sabe? Mas às vezes é Deus quem está fechando algumas portas e às vezes a gente não observa para isso, né? Às vezes a gente quer ser espiritual, mas às vezes é só dentro da igreja.
E também não é espiritualizar tudo, mas eu digo, a gente precisa ter um toque realmente de olhar, de buscar essa unção do Senhor, sabe? Então, a porta que Deus abre, ninguém vai fechar, né? Só que o Senhor, ele fecha algumas portas que às vezes vai nos machucar, né? E aí, às vezes, a gente, mulher, a gente fica com medo, sabe, de concorrência, a gente fica com medo da gente, ah, não, olha, eu tenho que me aparecer mais, ah, eu tenho que estar mais linda, eu tenho que estar, sabe? A gente precisa, hoje em dia, deixar de ser invejosa e ser mais apoiadora, né? Mais acolhedoras, né? Aquilo que é de uma amiga é dela, não é meu, né? Busque no Senhor aquilo que realmente é seu. Existe uma bênção especificamente para você. Você sabe que antes isso foi um grande aprendizado para mim nesse ano, né? Antes eu às vezes pensava, não, pensava no mundo como uma grande concorrência, sabe? E até um dia que veio, chegou uma palavra no meu coração dizendo, não, o que é meu, ninguém vai tirar, é a bênção de Deus, sabe? Deus não vai pegar e falar, olha, essa bênção é da Érica, essa aqui é da Débora, essa aqui é da Andréia. Ah, a Andréia não veio, ah, deixa eu dar para Valéria. Não, não é assim, né? O Senhor, ele é pai, ele é amor, ele é muito mais amoroso que a gente. Então, a gente precisa pensar em caminhar mais junto, caminhar com mais amor, né? Eu creio que Deus até ele tem levantado uma geração de mulheres na igreja que não desejam mais, sabe, tanto eventos, tantas festas. Elas querem relacionamento. Mulheres que hoje têm buscado muito mais oração, muito mais intimidade com Deus, né? São mulheres que têm escolhido, porque a gente escolhe, ficar com o Pai, ficar do lado dele. Mulheres que preferem dizer o simples, que não dão tanto valor à aparência, mas sim à essência. E eu sonho, eu clamo, eu oro pela existência das mulheres de Tito número 2, capítulo 2, que fala, né, onde nós aprendemos que as mulheres mais velhas, elas devem ensinar as mais jovens a amar o marido, a amar os seus filhos, que nós devemos ser exemplo na prática das boas obras para poder refletir a integridade de cada pessoa, que a nossa mensagem deve ser correta, a ponto da gente não ficar ouvindo crítica a nosso respeito, né? E hoje em dia, o que mais a gente para pensar, ao contrário de Neemias, que Neemias foi um homem completamente confiável pelo rei, hoje a maior dificuldade que nós temos é de encontrar alguém confiável. Quantas vezes a gente, a gente já sofreu na vida, né? Porque a gente achava que tais pessoas que caminhavam com a gente eram confiáveis. E com isso a gente vai se fechando, a gente vai se fechando. E às vezes a gente tem pouca confiança em um e no outro. Mas a gente precisa colocar diante do Senhor isso também em oração. Porque é gostoso, nós precisamos, principalmente como mulheres, né? É gostoso a gente trocar figurinha com outro par, né? A gente se sente mais leve, isso é terapêutico, isso é maravilhoso. E Neemias ele foi reconhecido como um homem completamente confiável. Ele era o copeiro do rei. E um dos serviços que ele fazia era provar da comida do rei antes mesmo que o rei comesse. Ou seja, ele era extremamente confiável. Imagina se a comida do rei tivesse, sei lá, envenenado alguma coisa, né? Então era ele, se a comida não tivesse boa, se não tivesse ao gosto que o rei gostaria, era ele quem ia provar. Agora, pensa bem, se eu e você, né, estivéssemos assim para escolher Neemias, talvez nós não escolheríamos ele por conta da simplicidade dele, né? Talvez a gente olharia e falar assim, nossa, ele é um simples copeiro. Como é que eu vou escolher ele para ir lá para reconstruir os muros de Jerusalém? Talvez a gente escolheria alguém que fosse mais capacitado, um engenheiro, alguém que tivesse uma firma com empreitada, alguma coisa assim para fazer tudo aquilo, né? Mas não. Deus escolheu exatamente Neemias, por ele ser confiável e por ele ser um homem restaurador. Você já pensou que nós precisamos ser mulheres restauradoras? Por falar em reforma e por falar em reforma, em restauração, nós precisamos ser, porque hoje em dia, se você for parar para ver, aquelas pessoas que são restauradoras, elas estão em faltas, né? São as pessoas honestas que você pergunta, tá bonito? Não, não tá. Você gostou? Não, não gostei por causa disso, 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 né? Mas não é a pessoa simplesmente
contradizer o que você, né? Tem gente que às vezes tenta reformar a gente na maldade, mas não é, né? É você poder ter alguém ali do seu lado que você possa contar. Olha, fala um pouquinho mais baixo, o seu tom de voz é muito alto, né? Isso é restauradora. Olha, Érica, olha, quando você andar, anda, sei lá, não balançando tão os braços, sabe assim, parece uma coisa simples, né? Mas quantas vezes eu já fui para academia, às vezes a gente usa essas roupas de academia direto, às vezes tem um furinho ou outro, quando eu vejo, só vou olhar a hora que eu tirei a roupa. É absurdo, né? Então, outro dia eu estava com uma amiga na academia, ela estava lá baixando e eu vi um furinho na calça dela. Na hora eu fui e falei, olha, chamei, que ela é uma grande amiga, e chamei e falei, olha, tem um furinho aqui. Então, logo na hora, ela foi, coisa boba, ela foi, amarrou uma blusa na cintura. Mas a gente precisa disso, sabe? Às vezes as mulheres, não vou nem falar, né? Deixa pra lá, depois ela vai ver. Quantas vezes a gente passa por isso, né? Então, hoje, nós encontramos muita gente que quer o quê? Destruir. Quer destruir tudo, quer destruir toda a casa para poder fazer outra. Só que daí perde a essência, né? Que é colocar a gente lá para baixo, né? Que é gente que percebe que quer fazer a diferença na gente no sentido de realmente trocar a nossa essência. E não é assim que tem que ser. A gente tem que restaurar, a gente tem que somar na vida das pessoas. E a gente às vezes para ver, por falar em pessoas restauradoras ou não, às vezes a gente lida com pessoas que são maduras espiritualmente, mas que emocionalmente parece que tem 4 anos de idade. E às vezes é o contrário também, né? São emocionalmente tão fortes, mas espiritualmente zero. É ou intelectualmente madura, espiritualmente não, né? Ou espiritualmente sim, e às vezes falta tantas outras coisas. Neemias era um copeiro, era um homem simples, mas ele vivia na presença de Deus. E assim, tem mulheres que não têm título nenhum, dado encanto nenhum, ninguém deu título nenhum para ela, mas são tremendamente usadas por Deus, são tremendamente abençoadas por Deus. E isso está no nosso meio, é isso que eu fico feliz. Mas eu prego isso hoje para que a gente possa, sabe, buscar, falar, olha, eu preciso achar essas mulheres restauradoras, eu preciso achar essas mulheres que vão fazer valer a palavra de Tito no capítulo 2, tá? Então Deus, ele conhecia e ele confiava em Neemias. E hoje Deus conhece a mim e a você. Ele sabe exatamente o que acontece dentro da sua casa. Talvez você chegue aí no final desse ano de 2023 precisando colocar limites na sua língua, né? No excesso, às vezes, de pessoa que anda na tua vida. Às vezes é tanta festa, tanta coisa para todo lado, que todo final de semana tá cheio de coisa que às vezes você não tem intimidade com o marido. Às vezes não tem intimidade com seus filhos, às vezes fala com tanta gente fora, mas ali dentro de casa, quando tá junto, fica irritada, tudo irrita, porque já tá tão cansada, precisa, sabe, descansar, e aí não tem tempo para lidar com a família, né? Então a gente precisa parar, e a gente precisa realmente buscar temer a Deus, e precisamos honrar pessoas, né? Não pode ser o contrário. Às vezes tem gente que vira e quer honrar a Deus e temer pessoas apenas, sabe? De que no sentido assim, eu vou temer se eu falar que eu não vou nessa festa. Não, pelo contrário, honre pessoas dizendo, olha, não dá para eu ir, eu agradeço, olha, agradeço o convite, mas não dá, eu preciso estar com a minha família. A gente precisa disso, né? Então, Neemias, quando ele recebeu a notícia do estado que os muros estavam, o que ele faz? Que eu li bem devagar ali na minha Bíblia, ele chora. Mas ele não chora somente, ele jejua e ele ora. Então a gente aprende aqui outra lição, que nós devemos fazer jejum e nós devemos orar. Às vezes é mais fácil a gente chamar uma amiga e ir lá, ó, contar, amiga, vamos tomar um café? Preciso conversar. Se abre, né, ali para amiga, mas diante de Deus está distante, né, para chegar diante de Deus, está muito distante. Então, assim, nós precisamos estar mais próximo de Deus. E eu falo uma coisa, assim, que eu perdi muito tempo da minha vida com vergonha, né? Eu vivia algo que não era para mim, porque eu não conseguia falar não para as pessoas, né? Eu era muito tímida, eu sempre fazia tudo pelas pessoas, mas não era para servir as pessoas, era para que eu fosse reconhecida de uma ferida do passado. E Deus me curou de toda essa dor.
e hoje eu busco fazer o que o Senhor me determina a fazer. E talvez aqui, no nosso meio, você que está me ouvindo aí essa mensagem pelo YouTube, talvez você seja um tipo de mulher parecida com a qual eu era, uma mulher tímida, porque existem feridas do passado que a impeçam de avançar. Então, ainda hoje, busca Deus. Busca ajuda se você precisar de uma amiga, de um pastor, de uma terapeuta para colocar as suas feridas para fora. Porque a gente precisa lavar as nossas feridas, a gente precisa tratar a ferida, a gente precisa ser restaurada também nas nossas feridas, curar esses muros internos que ficam aqui dentro, né? Porque lembramos que a gente pode ter o quê? Cicatrizes e não feridas. As cicatrizes, elas são escadas para o nosso amanhã. Só que se a gente protelar feridas, a ferida acontece o quê? Ela fede, ela vai adoecer muito mais, ela vai criar pus, ela vai, às vezes, crescer, né? Então, a gente precisa também cuidar de algumas feridas do nosso passado, da nossa intimidade, da nossa aceitação, né? Da nossa falta de valor, da nossa falta de amor que nós temos com a gente mesmo. Então, tenha hoje o hábito de orar e jejuar e ter pessoas confiáveis ao seu lado. Então, Neemias, ele foi, um outro passo que a gente leu também, no versículo 11, fala que Neemias, ele foi o quê? Secretamente. Ele foi à noite ver os muros de Jerusalém. E assim é Deus. Ele nos olha no secreto. Na calada da noite, Deus nos olha. E nós não precisamos de holofote para fazer as coisas, porque Deus está ali. Ele está nos olhando. E Neemias, o que que ele faz? Ele vai à noite para quê? Para que não tivesse gente, sabe, olhando, para que não tivesse o inimigo para contra-atacar. E Neemias, ele compartilha, se percebe na palavra, que com poucos homens, com certas pessoas. Isso a gente aprende uma outra coisa. Cuidado com quem você fala e o que você fala. Às vezes nós perdemos tempo com as pessoas erradas. E a Bíblia diz: não jogue pérolas para os porcos. E às vezes a gente mesmo se zanga, às vezes a gente mesmo cria expectativas e nós somos frustradas por nós mesmos, né? E às vezes a gente se esquece da palavra. Por isso que eu estou falando, desacelerar, porque talvez isso tudo que eu estou falando você até já sabe, mas a gente precisa retomar, reconstruir. Então, nós precisamos ser iguais àquelas construções chiques. Você já observou? Uma coisa que eu não tinha observado. Quando você vai nesses bairros muito chiques aí, que tem por aí em São Paulo, São Caetano, Indaiatuba, e aí você vai caminhando, e aí você vê que às vezes aqueles condomínios ou casas que são muito chiques, eles fecham tudo com tapume as casas. Para quê? Para ser uma forma de não dividir tudo que acontece, sabe? Mantém um local reservado, sem invasão, sem sujeira, né? E nós, muitas vezes, nós precisamos colocar esses tapumes na nossa vida. A nossa intimidade, muitas vezes, é no secreto com Deus, né? Às vezes eu tenho uma amiga, mas às vezes a amiga também não precisa saber de tudo, porque eu posso me frustrar. Então, na época de Neemias, uma outra questão também é que metade do povo construía, trabalhava ali na restauração, e metade do povo ficava na vigia se vinha alguém para atacar. Então, uma outra lição que a gente toma, e eu quero que essa lição você leve para 2024, né? Cada 50% nosso precisa se dividir. Ou seja, a nossa razão, a nossa emoção, que a gente possa estar sempre vigiando, sabe? Com quem eu vou falar, o que eu vou falar, esteja vigiando a sua restauração. A gente está num processo de restauração. Então, às vezes, Deus está te pedindo renúncias de algumas coisas. E às vezes a gente perde a bênção. Por quê? Porque a gente resiste, a gente não quer, né, renunciar sobre algumas coisas. Então, você busca, às vezes, a profundidade espiritual, mas esquece que precisa deixar de lado o quê? A religião. Às vezes a gente faz tanta coisa, às vezes a gente fala tanto de gente religiosa e a gente se esquece que a gente também às vezes está lidando e sendo religioso igualzinho, né? Porque às vezes dentro da igreja a gente é uma coisa, quando a gente sai a gente é outra coisa. Às vezes dentro da igreja eu estou trabalhando, mas eu estou trabalhando, sabe que parece que meio obrigada, sem amor, sem aquele interesse,
Quando eu saio, eu não tenho comunhão nenhuma com o Senhor. Então, nesse final de ano, que você possa, assim, ó, cuidar das restaurações que Deus já fez na sua vida. Não perca elas de vista. Às vezes a gente vai também caminhando e a gente vai só olhando para as coisas ruins. Olhe para as coisas boas também. Olhe para trás e fale, Senhor, olha só, o Senhor já me restaurou aqui, ali, lá. Eu costumo ter diários, né? Eu gosto bastante de diários fininhos, assim, onde às vezes eu estou muito entupida de alguma coisa e às vezes não dá tempo, entupida no sentido de querer falar alguma coisa para alguém. Às vezes meu marido está tão correndo, às vezes, né? Não tem oportunidade de estar com uma pessoa ali para você falar, eu escrevo, como se fosse em oração, eu escrevo, eu escrevo, eu escrevo. E sabe, vou agradecendo a Deus. Isso é terapêutico para mim, isso é maravilhoso, né? É como se eu tivesse sentado e tomado um café com alguém. Então, cria o hábito também, sabe? Às vezes você vai passando e você vai deixando as restaurações que Deus já fez em você sem valor. A gente precisa celebrar também. Quando a gente celebra, a gente ativa neurônios no nosso cérebro de gratidão, né? Então, além de Deus estar te restaurando, Ele já te restaurou. Ele já te livrou de muita coisa. Então, valorize isso. Então, seja uma mulher real. Não seja uma mulher perfeita. Não precisa. O Senhor não quer isso de você. Ele quer que você seja real. E, para finalizar aqui, a gente é movida por perdão, porque é através do perdão que ele vai nos restaurando. E a nossa comunhão com o Senhor, ela vai sendo restaurada através do perdão. Então, muitas vezes, nós nem sentimos mais a necessidade de perdão. Na minha casa, às vezes, eu passo por alguns momentos, assim, de aflição, né? Porque a gente corre pra caramba, a gente tem milhões de coisas para fazer no nosso dia a dia, eu digo, e aqui em casa todo mundo é meio tranquilhão, todo mundo meio que puxou meu marido, todo mundo tranquilo, sossegado, tal, e às vezes eu perco a pouco a paciência e acabo me estressando, né? Então eu percebo que são momentos que eu tenho que parar, que eu tenho que pedir perdão e eu tenho que pedir ajuda. Então, às vezes quando eu paro, eu falo, olha, me ajuda também, olha, eu preciso também que façam assim, 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 né? E aí eles reconhecem, eles começam a ajudar, mas eu reconheço que eu estou errada no meu, talvez no meu tom de voz, no meu jeito de falar, né? Então, quando nós abrimos realmente o nosso coração, Deus ele vem e ele restaura os nossos muros internos, né? Às vezes tem gente aí que está tão forte, se sentindo que é um muro, que é uma fortaleza, e às vezes por dentro está tão ali, sabe, quebrada. Então hoje mesmo, deixa Deus falar, Senhor, olha, me restaura, estou aqui, Senhor, olha, as minhas forças acabaram, me restaura, né? Ou então talvez você ainda precisa deixar de ser chata, né? Eu anotei aqui, porque às vezes a gente, sabe aquelas mulheres que são chatas, falam, ah, mas você não sabe que eu sobrevivo, que eu passo dentro da minha casa, né? Mas deixa de ser chata também, sabe? A gente precisa ser mais amorosa, mais ouvinte, mais bem-humorada. E a gente precisa buscar isso, né? Porque hormonalmente falando, a gente vai tendo mudanças na nossa vida. E a gente precisa de artefatos, a gente precisa de subsídios, né? Tá me faltando a palavra, de que a gente precisa também para conseguir ter um bom humor, ter algumas coisas que às vezes a gente vai perdendo com o longo do tempo, tá bom? Então se coloque nas mãos de Cristo, Ele vai te restaurar, Ele vai te reconstruir. Peça ao Espírito Santo de Deus que te restaure na sua essência, te mostre o seu propósito realmente de vida e a sua autoridade espiritual, porque todo mundo tem. Nós temos autoridade espiritual sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, né? Segundo o padrão celestial, porque às vezes a gente fica buscando autoridade espiritual segundo o padrão do mundo, segundo o meu padrão. E não, né? O padrão celestial, para que você tenha realmente um ano de 2024 diferente. Então, se você se encontra perdida, sem propósitos, se tem duvidado do seu valor, da sua identidade, do seu, sabe, da sua capacidade, você precisa sim de um reparo divino. Clame a Deus por uma restauração completa, que seja na sua mente, no seu coração, no seu corpo, nas suas emoções, no seu ministério, na sua vocação, na sua família. Ele sabe o que ele precisa restaurar em você ainda hoje. O que eu e você precisamos fazer é estar ali, ó, disposta, colocar, né? E às vezes a gente entra ano e sai ano e a gente às vezes se fecha. A gente vai formando uma couraça assim por fora,
querendo estar sempre na aparência, e o Senhor, Ele se preocupa com a nossa essência. Então, que você tenha um bom final de ano aí de 2023, que você possa começar um ano de 2024, terminar o de 2023 e começar o de 2024 na presença santa de Deus. Eu gosto sempre de falar isso, presença de Deus, porque presença de Deus para mim diz muita coisa, né? Diz que a gente não sai dali da presença dele, se preocupando com o que que a gente vai falar, como a gente é, como a gente age com o outro, né? Sendo ética, sendo íntegra, né? Então, programe o seu 2024. Agradeça, coloque lá no seu caderninho tudo aquilo, igual eu falei no comecinho da mensagem, tudo aquilo que você se programou para 2023, que realmente Deus cumpriu isso, né? Coisas que Deus não cumpriu, tente refletir com Ele, por que será? E as coisas que foram além, que às vezes você vê a mãozinha de Deus ali, né? Então deixa Deus realmente restaurar o necessário e deixa Deus, sim, Ele reformar tudo aquilo que não é necessário na sua vida. Que Deus possa te abençoar grandemente, que Ele fale, ministre no seu coração, assim como no meu. Obrigada por me ouvirem, é um privilégio estar com vocês. Deus abençoe, viu? Um beijo.